Pronto. Ok, muito boa noite a todos e a todas. Muito obrigado pela presença. Obrigado, professora Isabela. Tá? Obrigado aos seus pais pela sua presença em nossa caminhada. Estamos aqui mais uma vez reunidos com a leitura e aula da professora Isabela. Estamos no livro Olhando para a Alma das Crianças, na página 223, oitava demonstração. Uma mulher, agora acabou. A leitura de hoje fica por conta do Domingo. Domingo, muito obrigado por manifestar. Professora, falar de todas. Muito obrigada. E também a gente tem que agradecer aos pais de todo mundo que está aqui. Eu também agradeço sempre aquela persistência, aquela vontade que existe dentro de nós de crescer e de aprender. Essa a gente sempre tem que se lembrar, né? E também a nossa, como é que eu posso dizer, retidão, a nossa como é que se chama isso, gente? Consistência não, toda semana estamos aqui estudando, isso é uma base do crescimento de qualquer aluno, de qualquer professor, né? Ou seja, ter hora para começar, hora para terminar, ritmo no estudo, e isso é o que faz realmente a gente poder crescer. Então, eu agradeço a cada um de vocês que estão aqui presencialmente, especialmente aí ao Geraldo, que toma conta desse nosso cantinho, né? E vamos aí à leitura do dia de hoje. Como eu disse para vocês, se nós pudermos avançar até 8h30, eu agradeço, porque o meu objetivo é que a gente ainda tenha mais uma aula na semana que vem e a gente termine o livro. Vamos lá? Vamos lá. Então tá. Oitava demonstração. Uma mulher. Agora acabou. Hellinger para uma mulher. Concentre-se. Imaginem que você pisa no chão com força e grita para alguém. Agora acabou. No entanto, você o faz sem o dizer. A ação já basta. Ok. Para o grupo. O espiritual é forte sem ser mal. Nona demonstração. Um homem. O espiritual. Hellinger. Qual é a sua questão? Homem. Está ligada exatamente a isso. Por um lado, sinto-me atraído para isso, para o lado espiritual. Quando ele quer continuar falando, Hellinger o interrompe. Feche os olhos e diga para este lado. Estou me lixando para você. Como se sente? Homem. Diferente. Sinto-me diferente. Hellinger. Diferente é bom. Tudo de bom para você. Para o grupo. O espiritual, o nível do espírito é mundano. Perguntas. Hellinger, alguma pergunta sobre o que aconteceu até agora? Uma mulher senta-se ao seu lado. Hellinger, feche os olhos e diga a alguém. Vou parar. Após um instante, ok. Sua pergunta está respondida? Ela ri. Subgrupos. Formaremos subgrupos novamente e compartilharemos nossas experiências pessoais. Após um instante, vamos prosseguir. O que significa medial? Quero dizer mais uma coisa sobre a palavra medial. A palavra medial não pode ser traduzida para o italiano. Por isso, propus outro termo, que também soa bem em alemão. Guiado por um outro nível. Dessa forma, deixamos o nível das constelações familiares convencionais. Gostaria agora de demonstrar as constelações familiares mediais, ou seja, associada às terapias curtas mediais. Trata-se aqui de terapias, ou seja, especialmente de doenças. Quem quer trabalhar comigo dessa forma? 10ª demonstração. Uma mulher, sintoma de estresse pós-traumático. Hellinger para uma mulher que se apresentou. Qual é a sua questão? Mulher. Trata-se de um sintoma de estresse pós-traumático. Hellinger. Não sei o que é isso, mas vou constelar. Hellinger escolhe uma representante para a mulher e uma representante a qual pede para se deitar de costas em frente à mulher.
A mulher quer ir até a morta. A morta rola no chão várias vezes, afastando-se dela e mantém as mãos em frente ao rosto. Hellinger. Pare. Tudo se revelou. Todos voltam aos seus lugares. Hellinger. Os dois representantes estavam conectados a um outro nível, sem saber do que se trata. Mas a mulher sabia do que... Peraí. Desculpe aqui, é que eu estou com a telinha do negócio aberto aqui. Para enxergar vocês. Esse cara me perdi, voou aqui o negócio. Vou fechar aqui o... Como se sentem... eu estou com o negócio aberto aqui e come o texto. Assim, se você parou, não. Mas a mulher sabia do que se tratava, isso basta. Aí começa agora a 11ª demonstração. Eu já estou lá na 12ª aqui, peraí. 11ª demonstração, um homem, o lado direito. Hellinger, mais alguém quer vivenciar essa constelação familiar medial e se expor a ela? Um homem se apresenta e senta-se ao lado de Hellinger. Hellinger para este homem. O que em sua vida o bloqueia? Homem, o lado direito, a parte direita. Ok. Posicione-se ali, então. Hellinger escolhe um representante e pede que se posicione diante dele. Hellinger para esse representante. Você é o lado direito dele. O representante anda um pouco para o lado e vira as costas para o homem. O homem fica inquieto e dá alguns passos para trás. Hellinger. O lado direito tem algum futuro? Não, desviou-se dele. Ok, isso é tudo. Hellinger pede ao homem que se sente novamente ao seu lado. Você tem filhos? Não. Aconteceu o mesmo movimento. Quando ele quer se virar para Hellinger, não precisa dizer nada, mas há um contexto aí. Posso deixar como está? Sim, isso basta. Hellinger para o grupo. Isso me tocou. Dessa forma, algo entrou em movimento nele e isso atinge o objetivo. Como se sentem com as terapias curtas mediais? De novo, eu tenho que diminuir essa letra aqui, que eu acho que fica melhor de ler, que aí sai o quadradinho. O que é isso? O que isso requer de vocês? Requer uma coisa, apenas uma coisa: ir na direção. Isso é tudo. 12ª demonstração, uma mulher, seu canalha. Hellinger, mais alguém quer fazer algo comigo? Uma mulher se apresenta e senta-se ao seu lado. Hellinger para esta mulher. Feche os olhos e diga a alguém internamente, apenas internamente, mais alto. Internamente. Seu canalha. A mulher olha para cima, fecha os olhos e está mexida. Hellinger, após um instante. Ok. Exercício. A palavra decisiva. Hellinger para o grupo. Farei mais um exercício com vocês. Fechem os olhos e olhem para aqueles nos grupos que pertencem a vocês. Vocês descobrirão alguém que espera por uma palavra de vocês. Talvez seja uma criança. Direi a vocês a palavra pela qual essa pessoa espera. E vocês a dirão a essa pessoa partindo do fundo de vocês. A palavra é sim.
Ok, agora vamos recolher antes da gente passar para homem e mulher. Temos muita coisa aqui, né? Principalmente porque as demonstrações de constelação medial são muito rápidas, né? Como vocês estão vendo ao longo de todo o grupo. As terapias breves ou constelações mediais que Bert Hellinger fazia nesse momento são outra coisa. Elas não são a constelação familiar tradicional que nós começamos a aprender. Ele falava assim, né? Os alemães antigos faziam, como se ele não fosse velho. Ele falava, os alemães antigos faziam, né? Ele já estava em outro lugar. Então, na oitava demonstração, ele explica, né, para a gente, né, a maneira de fazer isso. Concentre-se, né? Porque é o que ele fazia. Ele se concentrava, como eu disse para vocês, esse desenvolvimento da constelação medial. A Sophie me explicou que está diretamente relacionado à prática meditativa dele com o Cosmic Power. Então, ele se concentra, leva a pessoa a se concentrar e traz o essencial. E são palavras e, muitas vezes, como no caso da oitava demonstração, uma ação. Ou seja, a mulher pisar forte no chão e internamente ela dizer agora acabou. Como vocês também devem saber, a alma não entende o não. Então, quando a gente precisa dizer não, a gente vai dizer acabou, basta, né? Que são palavras que significam a mesma coisa. Na oitava e na nona demonstração, nós temos aquelas velhas, como é que diz? Não é que são velhas, mas diz assim, as frases do Bert Hellinger que mudam a nossa visão sobre o mundo. Aquelas frases que transformam. E aqui ele vai explicar qual é a sua compreensão do espiritual. O espiritual é forte, sem ser mal. Na nona demonstração, o espiritual, o nível do espírito é mundano. Então, quem quer fazer post para Facebook, já tem duas frases, marca aí no livro. O espiritual é forte sem ser mal, o espiritual, o nível do espírito é mundano. O que isso significa? Significa que ele é profano? Também, num determinado sentido. Isso significa que o espiritual não é algo longe, é algo que está no nosso dia a dia. E isso é central na filosofia do Bert Hellinger. Então, a gente está falando de nível espiritual, mas o nível espiritual é simplesmente um olhar amplo sobre o mundo em que a gente está, o nosso dia a dia. Como nós já falamos, né, no livro Religião, Psicoterapia e Aconselhamento Espiritual, ele explica muito bem os 3 caminhos que vêm da mística cristã, que é o caminho da purificação, no qual ele diz que resume tudo, que é essa ideia de que a gente vai purificar as nossas ideias, purificar as nossas imagens, né, em direção a esse essencial da realidade. E ele também fala do caminho da iluminação e do caminho da união. O caminho da união é a nossa união com os nossos sentidos, né? E o caminho da iluminação é o dia a dia. Então, é importante entender isso, porque mesmo quando Bert Hellinger usa uma referência como da mística cristã, ele tem a própria interpretação dele. E aí, até quando a pessoa faz uma pergunta, ele já traz a resposta em uma frase e ele explica também na página aí 227. Vocês precisam marcar essa página, porque ele explica o que é medial. Então, aí tem um conceito. Então, vocês podem anotar, eu vou também anotar aqui no meu livro, conceito. O que significa medial? Que nós somos guiados por um outro nível, deixamos esse nível da constelação familiar tradicional e ele demonstra e ele fala que ele especificamente neste curso ele está interessado no tratamento, ou não vamos dizer tratamento, porque não é bem isso, mas em olhar para as doenças. Né? E aí ele vai na 10ª demonstração falar do estresse pós-traumático e de maneira muito interessante a pessoa fala para ele assim, estresse pós-traumático. Aí ele fala, eu não sei o que é isso. Isso importa? Não. Então, a gente não precisa saber todos os sintomas, não precisamos saber todos os diagnósticos, nem todas as doenças, porque os movimentos essenciais se apresentam muito rapidamente, né? E qual era o movimento essencial? A conexão com os mortos. E ele diz assim, imediatamente tudo se revelou, ou seja, essa pessoa não quer viver e está conectada com os mortos, conectado com algo que tampouco ele ousou ou se interessou em saber o que era exatamente que tinha acontecido na vida da família ou daquela pessoa, ele simplesmente permitiu que o movimento
acontecesse e o que é importante aí é a gente compreender que a cliente sabe, ou seja, o cliente sabe. A outra demonstração também é muito interessante, a 11ª, porque ele vai falar, o cara fala para ele assim, o que te bloqueia? E ele diz, a parte direita. Bom, eu poderia cair numa tentação de falar, bom, a parte direita é a parte masculina, a parte esquerda é a parte feminina. Ele se interessou por isso na constelação medial? Não. Não é esse o ponto mais. Aqui ele vai falar o seguinte, aquela pessoa que ele colocou para representar a parte direita se virou, ou seja, não estava disponível para ele. E tem uma chave nessa 11ª demonstração, que é o que é mais essencial, que é ir na direção. Né? Estão lembrando do movimento, do movimento interrompido, de amor interrompido? Então, quando eu não me disponho a ir na direção do meu pai, não me disponho a ir na direção da minha mãe, o que se requer para a cura, muitas vezes, é que eu vá na direção de alguém. Né? Na 12ª demonstração, é o que a gente hoje em dia trabalha muito, eu pelo menos trabalho muito assim no atendimento individual, ensino os alunos, que é trabalhar com as imagens internas e com as palavras que são ditas internamente, mas em silêncio, apenas no pensamento. Eu não preciso falar nada em voz alta, ok? E depois ele vem falar, nos trazer um exercício que é a palavra decisiva, e é fácil saber qual é a palavra decisiva. A palavra decisiva é aquela que vai nos levar à primeira lei dentro dos sistemas familiares, que é a lei do pertencimento, e dar o pertencimento para alguém é dizer sim, e curar, entre aspas, e promover esse movimento que leva à cura é dar um passo na direção daquilo que nós queremos ou daquelas pessoas com as quais nós tivemos algum corte, né, no relacionamento. Eu queria falar mais uma coisa. Sim. Existe aqui uma conexão que eu queria fazer para vocês entre a 11ª demonstração, da parte direita, e o livro A Cura. Porque no livro A Cura, Bert Hellinger tem uma meditação que eu gostaria de deixar para vocês como indicação, onde ele faz exatamente isso, promover a integração dos dois lados do corpo, do lado direito com o lado esquerdo, do lado superior com o lado inferior. Então, é uma meditação maravilhosa para que vocês possam fazer e fazer com os clientes de vocês também. Alguma dúvida? Algum comentário? Então, vamos em frente. Ok, continua então. Sim, por favor. Só um momento, desculpa. Qual seria a meditação? Está no livro A Cura? Ou é esse que está aqui no finalzinho da página 230? Está no livro A Cura. Essa que eu estou falando especificamente da integração das partes do corpo, do lado direito com o lado esquerdo, o superior com o inferior, o homem com a mulher, o céu e a terra, está no livro A Cura. Ah, tá. Obrigada. Nada. Homem e mulher, passado e presente. Seminário aberto em Milão, 2013. História introdutória. 2 tipos de felicidade. Hellinger, buongiorno. Tenho um pouquinho de italiano, mas falo pelos olhos. E às vezes conto histórias. Histórias sobre homens e mulheres. Talvez vocês possam constatar algo nelas para seus próprios relacionamentos. Experimentamos a grande felicidade em uma relação de casal. A felicidade para o homem é a mulher. E a felicidade para a mulher, assim espero, é o homem. Naturalmente, existem diversas dificuldades entre eles. Hoje, abordarei essas dificuldades e procuraremos juntos por uma boa solução. A história que vou contar se chama 2 tipos de felicidade. A primeira felicidade é a felicidade entre o homem e a mulher, de uma forma especial. A segunda parte também, mas com certas diferenças. Posso começar a contar? Estão ouvindo? Ok. Na antiguidade,
quando os deuses ainda pareciam estar bem próximos dos homens, viviam em uma pequena cidade 2 cantores, ambos chamados Orfeu. Um deles era grande. Ele havia inventado a citara, um antecessor da guitarra, e quando tocava as cordas e cantava, encantava a natureza à sua volta. Animais selvagens deitavam-se mansos aos seus pés. Árvores altíssimas curvavam-se diante dele. Nada podia resistir à sua música. Por ser tão grande, cortejava a mulher mais bela. É o que ocorre com os grandes. Então, ergueu o copo cheio, a mulher era o copo cheio, e levou-o à boca para beber. No entanto, enquanto erguia o copo, este se quebrou. Enquanto ainda desfrutava de seu casamento com a bela Eurídice, ela morreu, e a grande felicidade se foi. Todavia, a morte não foi um obstáculo para o grande Orfeu. Auxiliado pela sua arte sublime, encontrou o caminho para o mundo inferior. Penetrou o reino das sombras, atravessou o rio do esquecimento, passou pelo cão do inferno, chegou vivo ao trono do Deus dos mortos e o apaziguou com sua canção. A morte libertou Eurídice, mas sob uma condição. No caminho de volta, ele não poderia olhar para trás. Orfeu ficou tão feliz que não percebeu a malícia por trás dessa graça. Iniciou o caminho de volta e ouviu, por trás de si, os passos da mulher amada. Passaram, ilesos pelo cão do inferno, atravessaram o rio do esquecimento e começaram a subir em direção à luz. Viam-na de longe. Então, Orfeu ouviu o grito. Assustado, virou-se para trás e viu as sombras caindo na noite. Estava sozinho. Desorientado de dor, cantou a canção de despedida. Ai de mim, eu a perdi, toda a minha felicidade se foi. Ele próprio voltou à luz, mas sua vida permanecera junto aos mortos. Ao ser chamado por mulheres embriagadas para a festa do novo vinho, se recusou, e elas o despedaçaram vivo. Tão grande sua infelicidade, tão vã a sua arte. No entanto, o mundo inteiro o conhece. Esta foi a primeira história. O outro Orfeu era pequeno. Cantava apenas baladas, apresentando-se em pequenas festas, para pessoas simples, mas se divertia. Uma vez que não conseguia viver da própria arte, tinha outra profissão como seu ganha-pão. Casou-se com uma mulher comum, teve filhos comuns, cometia uns pecados de vez em quando e morreu velho e satisfeito com a vida. Mas ninguém o conhece, além de mim. 2 histórias de vida. Fico mais com a segunda. Agora vou começar com o curso. É uma honra recebê-los. Trata-se de um grande grupo que se inscreveu somente para hoje. Vocês sabem que estão inseridos em um seminário que começou ontem e continua amanhã. Hoje teremos um tema especial, conhecido de vocês, o velho tema, homem e mulher. Aqui com o complemento, passado e futuro. O 1 a partir de 2. Temos a primeira experiência entre homem e mulher com os nossos pais. Okay. Fechem os olhos. Vamos imaginar que nossa mãe está à nossa esquerda e o nosso pai à nossa direita. Estamos no meio e damos as mãos a eles. Em nós, o pai e a mãe se tornaram um. Cada um de nós é, através de seus pais,
tanto homem quanto mulher. O masculino e o feminino estão ligados inseparavelmente em nós. Então nascemos. Embora o masculino e o feminino tenham se tornado um em nós, de forma inseparável, nascemos como homem, menino, ou como mulher, menina. Ou seja, a unidade original é mais uma vez separada. No entanto, uma vez que originalmente somos um, tanto homem quanto mulher, buscamos restabelecer a unidade original. É por isso que o homem busca uma mulher para si e a mulher um homem para si. Eles se tornam um na união sexual. O resultado é uma criança. Na criança, tornam-se novamente um. A união entre homem e mulher é o elemento decisivo na vida. Nada é maior, nada é mais frutífero, nada é mais divino. Na Bíblia, há uma história sobre a criação do homem. Ela diz que Deus criou o homem à sua imagem. Depois há uma explicação sobre o que é essa imagem. Ele a criou como homem e mulher. Para Deus, o homem e a mulher estão juntos são uma imagem. Esse é o fundamento. A realidade. Vai até só a realidade, a gente dá uma paradinha, por favor, que aqui tem muita coisa, tá? Certo. A realidade. Como é isso na prática? Quantos homens se colocam contra as mulheres? Quantos homens no passado oprimiram, subjugaram e dominaram as mulheres? Aonde foi parar a unidade? Onde está ela hoje? Na relação entre homem e mulher, o que importa é a unidade em todos os sentidos. Essa unidade é o serviço divino decisivo. Nada é mais religioso. Nada nos conecta de maneira mais intensa com o poder oculto da criação, do qual vem todo o amor. Essa foi, por assim dizer, minha introdução. Sabemos quantos desafios existem para restabelecer a unidade e vivenciá-la felizes. Ok. Isso é muito importante, o que ele está dizendo aqui. E, se não me engano, e aí se eu estiver enganado, alguém me corrija, essa, se não foi a primeira história, a história dos dois Orfeus foi uma das primeiras histórias que o Bert Hellinger contou. Né? Como vocês sabem, ou talvez não saibam, quando a gente pega a lista dos livros onde Bert Hellinger, que ele editou, né? Aqui no Brasil a gente tem 30 livros, são 110 livros editados, mas quando a gente pega a lista dos livros, a gente vai ver que logo no começo do trabalho dele já tinha, em primeiro lugar, a semente de tudo que veio depois. E tinha algo muito avançado, que eu considero muito avançado, que são as histórias que ele reuniu no livro No Centro Sentimos Leveza. Então, esse é um livro essencial, porque o trabalho do Bert Hellinger é um trabalho muito rico. É um trabalho que é com a colocação familiar, é um trabalho com a meditação, com as viagens interiores, com as histórias e com os aforismos também, por exemplo, né? Entre outras possibilidades. Mas esse livro, No Centro Sentimos Leveza, ele é seminal nesse sentido. E em inglês a gente tem livros onde são reunidos só os aforismos do Bert Hellinger, e os aforismos a gente encontra, né, que são essas pequenas frases que o Bert Hellinger nos deixa, essas pequenas pérolas, especialmente no livro Liberados Somos Concluídos. É um livro cheio dessas frases, inclusive sistematizadas de acordo com os temas. E essa história dos dois tipos de felicidade, ela exprime exatamente aquilo que eu havia falado anteriormente. Ou seja, a felicidade para o Bert Hellinger, ela é uma felicidade mundana, ou seja, nas coisas pequenas, no nosso dia a dia. Então, tem toda essa trajetória do Orfeu em busca da mulher amada, que ele agora explicou que, na verdade, é uma busca pela unidade, né? Ou seja, que ele vai construir essa jornada do herói, ele vai até os infernos buscar a sua amada, quer dizer, ele ainda fala assim,
nessa versão da história, ele ainda coloca, ele fala aqui, por ser tão grande, cortejava a mulher mais bela, né? Ou seja, mostra que tudo era grande para esse Orfeu. A própria jornada dele até os infernos para poder buscar essa mulher. Mas o outro Orfeu era o que ele gostava mais, assim, ele falava, eu gosto mais da segunda. É aquela pessoa como nós, é a pessoa do dia a dia, a pessoa que toca um violãozinho com os amigos no bar. Esse é o outro Orfeu. Esse outro Orfeu somos nós. Essa realidade espiritual mundana. E depois eu acho isso aqui primoroso. Por favor, marquem no livro, porque eu vou marcar com 2 asteriscos. O 1 a partir de 2. Essa introdução que ele faz é primorosa em relação ao homem e à mulher. Ele traz uma explicação que vem lá da Bíblia. Ou seja, Deus criou a imagem, o homem é a sua imagem, mas não foi a imagem que Deus criou, é a imagem do homem e da mulher, que são frutos de uma unidade, né? Ou seja, são frutos de um pai e de uma mãe, o 1 que surge a partir do 2, que depois ele vira 1 e depois ele vai buscar de novo, porque ele nasce como homem ou ele nasce como mulher, então ele quer voltar de novo a experimentar a unidade. E por isso, para Bert Hellinger, não existe nada maior do que esse relacionamento entre o homem e a mulher, porque ele representa esse retorno à nossa unidade original. Então, eu particularmente acho esse trecho divino. É um elemento decisivo na vida. Nada é maior, nada é mais frutífero, nada é mais divino. Então, quem tem aí uma religião, quem tem uma filosofia, depois que conhece o Bert Hellinger, consegue compreender que, na visão do Bert Hellinger, esse Deus que buscamos muitas vezes fora, em algo, num ideal, se manifesta no mais básico, na união entre um homem e uma mulher. Ok? Isso era o que eu tinha para falar. Alguém tem algum comentário, alguma dúvida? Oi, Isabela, eu tenho sim, novamente eu te incomodando. Não. Seria no conto dos 2 Orfeus, uma passagem que agora que eu me atentei, que é a passagem da morte. A morte liberta Eurídice, né? Porém, ela fala para o Orfeu que ele não deveria olhar para trás, né? E ainda comenta, né, que o Orfeu não tinha observado a malícia que havia ali. Aí, eu queria entender, ou que você me explicasse melhor, o porquê que fez isso. É porque tentou tirar dele a ilusão, porque logo acima ele fala, né, que a mulher mais bela era comparada a um copo cheio. A mulher era o copo cheio, foi quando aconteceu a morte dela. E depois, nesse trecho que eu te pergunto, a morte liberta Eurídice, mas sob uma condição. No caminho de volta, ele não poderia olhar para trás. Eu queria compreender... Isso está em várias histórias no mundo das histórias. Olha o que acontece quando, eu não sei exatamente na Bíblia, gente, vocês me desculpem, mas se lembra quando na Bíblia, eles estão saindo de Sodoma e Gomorra e olham para trás e viram uma estátua de sal. Sim. Tá lembrada? Ou seja, não olha para trás, olha para frente, a vida segue para frente. Quer dizer, o Eurídice Orfeu fez tudo o que ele podia e a morte disse assim, olha, não olha para trás, olha só para frente. E ele caiu na tentação de olhar para o passado. Não é para trás, é para o passado. Então, ele perdeu a oportunidade de ter uma vida nova com essa mulher, né? Que talvez fosse uma vida normal, uma vida mundana. Mas não, ele olhou para o passado, que representava justamente essa vida de glória desse Orfeu, né? O que quer que seja que representasse e pode representar para cada um de nós no dia a dia, hoje, né? Essa mulher ideal ou esse homem ideal. Quem é que aqui ainda está buscando um homem ideal ou uma mulher ideal? Não existe. Bert Hellinger, num outro livro, que eu não me lembro agora qual exatamente, eu até vi, ele fala assim, tipo, basta 30%, e eu traduzo isso, 30% de match. O resto, você faz
com o amor do espírito. Ou seja, eu tenho 30% de afinidade com uma pessoa e os outros 70% eu vou construindo com um outro amor. É isso que o Bert Hellinger nos leva. Era essa a sua dúvida, Cristiane? Sim, sim, porque se deu para ver que ele gosta de colocar, fazer sempre essa menção da morte como conselheira, né? A morte como conselheira para a vida, né? E eu não sei se você percebeu, e os demais perceberam, que ele faz uma relação entre homem e mulher, passado e futuro. Então, é como se ele olhasse para o passado e olhasse para essa mulher e olhasse para o que ficou para trás, quando ele, na verdade, tinha que estar olhando para o futuro. O que mais que teria aqui? Eu acho que eu me lembro isso. Se ainda tem mais alguma pergunta ou algum comentário? Não, para mim era só mesmo isso aí. E uma dúvida, mas assim, eu não sei se cabe a colocação, né? Mas Bert, ele entendia desse masculino e feminino voltado ao gênero, porque pensando hoje em dia, né, que é tão comum essa questão dessas discussões de gênero. E em relação aos homossexuais, por exemplo, como é que ficaria? Em relação aos homossexuais, inclusive, eu não sei, gente, desculpa, porque tem hora que eu não sei exatamente qual é o livro, que é tanto livro que eu já li, mas ele fala especificamente, se não me engano, na fonte não precisa perguntar pelo caminho, ele inclusive fala do destino homossexual, ele fala algumas vezes em pequenas passagens, mas na fonte não precisa perguntar pelo caminho, e aí quem tiver um PDF pode fazer uma busca, homossexualidade ou união homossexual, se não me engano, está dessa maneira. Ele fala da homossexualidade como um destino transgeracional, como tudo. É um destino especial onde existem algumas condições. Existe uma condição que é mais conhecida dentro da psicologia tradicional, que tem a ver com a não acessibilidade ao progenitor do mesmo sexo. Isso significa o quê? Muitas vezes eu tenho uma mãe que está ali cuidando de mim o tempo todo, está do meu lado como filha, mas eu não tenho acesso afetivo a essa mãe. Por algum motivo, nós já sabemos que pode ter acontecido um assassinato no passado, alguma coisa na família que a mãe ficou presa ali, né? Então, não existe um acesso ao progenitor do mesmo sexo. Tampouco se completa o caminho do amadurecimento psicoespiritual, que é esse caminho básico que nós aprendemos, onde nascemos da mãe, o nosso primeiro amor é a mãe, depois da mãe, o filho e a filha vão passando para o pai, aos 7 anos, o menino corta, nesse momento, uma relação muito profundamente com a sua mãe e precisa seguir para o pai e não volta mais para a mãe. Já a menina faz esse caminho, vai para o pai, mas na adolescência ela já precisa estar voltando para a mãe, né? Para que o pai possa, com essa filha que tem a mãe próxima dela, que já passou pela sua maturação biológica, né? Aos 15 anos, o papai faz o quê? Leva a menina para o primeiro baile. Então, o pai leva a menina para o primeiro baile, a adolescente, a moça, e a primeira valsa é dele. E depois ele vai, aí sim ele entrega a menina para os outros homens poderem dançar com ela. Então, esse é o processo de amadurecimento psicoespiritual. Quando o menino fica na barra da saia da mãe, ele provavelmente não tem o acesso ao progenitor do mesmo sexo, que é o pai. Portanto, há uma possibilidade, uma probabilidade, uma das condições para a homossexualidade. Ou seja, é ainda uma busca de unidade. Porque eu, homem, não tive acesso ao meu pai e eu preciso me completar de uma certa maneira. Mas isso é um aspecto. Mas não é só esse aspecto. Também existem aspectos transgeracionais, como eu falei, que no caso são excluídos da família, excluídos daquele sexo, ou podem ser excluídos de vários sexos. E aí eu tenho, então, bissexualidade ou plurissexualidades, transexualidades, ou seja, são identificações, destinos especiais que, na verdade, estão tentando, vamos colocar assim, tentando, mas não é exatamente essa a palavra, mas estão a serviço de trazer a unidade do
todo da família. Então, são pessoas que, com muito amor, assumem esse destino para que algo seja aprendido pela família, algo seja integrado pela família. E isso sempre teve presente dentro da história da humanidade, não tem, talvez tenha mais evidência nesse momento, mas sempre teve presente na humanidade. Tem em algumas culturas, como inclusive a cultura mexicana, um lugar de muito destaque, de muito, como é que eu posso dizer, de muito respeito nas culturas nativas, né? Existem, agora eu esqueci o nome como é que se chama, desses homens que se vestem de mulher, que se comportam como mulher na cultura mexicana, mas que são aceitos dentro da sociedade, né? Então, talvez a gente possa aprender também com as culturas nativas. E da parte da Hellinger Ciência, muitas vezes as pessoas falam, mas o Bert Hellinger é muito antiquado ou machista. Enfim, não é essa a ideia que está por trás da filosofia dele. O que está por trás da filosofia dele é essa compreensão de que são destinos especiais, que têm uma conexão com a transgeracionalidade e também uma condição dentro da família atual. Obrigada. Nada. Podemos prosseguir? Podemos. Então vamos. A prática. Agora gostaria de demonstrar, através das constelações familiares, como essa unidade pode ser reencontrada e vivenciada. A maneira mais simples seria trabalhar com um casal, se houver um marido e uma esposa juntos aqui. Então poderão olhar juntos para aquilo que serve à sua unidade. Vocês estão de acordo? Se houver um casal aqui que queira trabalhar comigo, levante as mãos. Onde está a esposa? Sim, os dois. Já há casais suficientes. Assim já terei bastante o que fazer. Começarei com vocês. Venham cá. Hellinger escolhe um casal que havia se apresentado e pede que eles se sentem ao seu lado. Para o grupo. Este curso trata das constelações familiares mediais. Trata-se de uma forma que se restringe ao necessário e não preciso saber nada sobre eles. Tudo o que é decisivo vem à tona através do trabalho. Para o casal. Estão de acordo se eu fizer isso, se eu fizer desse jeito? Casal, sim. Para o grupo. Dessa forma, eles também ficam protegidos. A área pessoal é protegida. Hellinger escolhe um representante para o homem e uma representante para a mulher. Ele pede que fiquem um em frente ao outro. Para os representantes, deixem-se mover de forma como são movidos internamente, sem palavras. A mulher coloca a mão direita em frente ao peito e respira fundo. Ela segura a cabeça com a mão e coloca as duas mãos nas bochechas. O homem abre os braços de maneira convidativa e vai em direção à mulher, cambaleando. Ela estende uma mão para ele, depois ambas, e as abaixa novamente. O homem continua indo em sua direção. Eles se olham nos olhos, mas ficam parados. Depois se dão as mãos com cuidado e continuam a olhar-se intensamente nos olhos. Hellinger inclui mais uma mulher e pede que ela se posicione. Ela fica a alguma distância. O homem olha para ela. Sua esposa se coloca ao seu lado esquerdo. Ambos olham para a outra mulher. O homem ainda está com os braços abertos. Sua mulher o envolve com o braço por trás. Depois recua um pouco. O homem vai com os braços levemente abertos em direção à outra mulher.
Eles sorriem um para o outro. A outra mulher se vira após um instante e retorna. O marido e mulher ficam novamente frente a frente. Após um instante, o homem olha para além de sua mulher. Ela se afasta dele lentamente. Hellinger. Ok, obrigado. Após um instante, para a mulher. Como se sente? Mulher. Ri. Não muito bem. Hellinger para o homem. E você? Homem. Estou tocado. Hellinger para o casal. Continuem por aqui. Para o grupo. Como se sentem ao olhar para isso? O passado. Toda vida tem um passado. Uma das compreensões mais importantes que já tive foi que, com o primeiro contato sexual, é estabelecido um vínculo para a vida toda. E isso também vale para o chamado abuso. Quando há uma ligação sexual no início da vida, por exemplo, entre a filha pequena e o pai, ou o menino pequeno e a mãe, surge um vínculo para a vida toda. Isso também vale, é claro, para quando já somos maiores e entramos em contato com alguém do outro sexo. Se houver consumação do ato sexual, surge um vínculo para a vida inteira. Isso mostra a forma elementar como a consumação do ato sexual determina a nossa vida. Ficamos vinculados ao primeiro parceiro por toda a vida. Nessa constelação, podemos ver que havia algo que se colocava no caminho do relacionamento atual. Ainda estão me escutando? Trata-se de um tema que diz respeito a todos nós. A pergunta é para onde ir a partir daí. Há uma solução para isso? A solução é possível quando reconhecemos o vínculo, os vínculos anteriores como parte de nós. Isso vale principalmente para a primeira relação sexual, ou seja, para o chamado incesto. Estou cometendo uma gafe aqui e me expondo a uma hostilidade. Quando constelo isso, fica claro que existe um amor profundo original. Aqui não importa se a primeira relação foi violenta. A solução é reconhecer a existência desse amor profundo. Nem sempre é uma ligação emocional, mas uma ligação fundamental. A primeira na qual homem e mulher se tornam um. A partir daí, permanecem por toda a vida vinculados entre si. Quem combate ou demoniza isso aniquila o futuro da pessoa em questão, cujos relacionamentos posteriores têm pouco ou nenhum futuro. Quando, por outro lado, reconhecemos que isso também se tratou de uma realização de vida que se apossou não só do espírito, mas também do corpo, eles ou nós, podemos nos soltar dessa primeira relação, ao levá-la junto para uma relação posterior. Ou seja, o conceito de casamento único é completamente alheio à vida real. A realidade é diferente e a felicidade também. Nossos vínculos anteriores. Farei um exercício com vocês agora. Fechem os olhos. Voltamos à nossa vida, à nossa primeira ligação sexual. Seja como tenha sido, nós a tomamos em nosso coração, exatamente como foi. Sentimos como ela continua a atuar em nosso corpo e em nossa alma.
Após a termos tomado dessa forma em nosso coração e em nosso corpo, vamos para a próxima relação sexual, seja como tenha sido, e a tomamos em nosso coração. Crescemos nela como homem ou mulher. Ela continua atuando em nós. Tornamo-nos mais maduros através dela, mais homem e mais mulher. E vamos à próxima e à próxima, até a nossa ligação atual como homem e mulher. O que muda quando o passado pode vir junto, mas sem contar nada sobre isso ao parceiro, exceto aspectos públicos, ou seja, uma união pública como homem e mulher, por exemplo, um casamento anterior. Mas, também nesses casos, sem dizer coisas íntimas ao outro e sem perguntar ao outro sobre esse tipo de coisa. Permanece algo pessoal e algo sagrado. Para o casal, ok, agora vocês podem voltar. Para o grupo, como vocês estão? O que se passou agora? Devo dizer? Foi um serviço divino? As constelações familiares mediais. Ainda há algo sobre o que refletir. Aqui também se trata das constelações familiares mediais. A vida que vivemos aqui é uma de muitas. Houve vidas anteriores, provavelmente muitas, naturalmente também com relações que continuam atuando em nós até hoje. Quando, em uma relação, existe algo diante do qual sacudimos a cabeça, algo das vidas anteriores está atuando. Se sabemos disso, podemos ser mais cuidadosos. Vocês ainda conseguem me escutar? Devemos prosseguir? A dupla transferência. Uma experiência importante que tive, ou seja, o pano de fundo de muitas brigas entre homem e mulher, tem a ver com algo que se passou antes na família. Às vezes, notamos que os casais têm brigas, de repente, que não podem ser compreendidas por quem está de fora. É sempre a mesma briga. Ela tem a ver com algo que se passou na família. Vou dar um exemplo. Participei de um curso com Jirina Prekop. Ela demonstrou Gestalt Therapy, terapia da contenção, e também quis demonstrar a Feinlausch-Therapie entre casais. Um casal estava deitado no chão, homem e mulher. De repente, o rosto da mulher se modificou. Ela parecia uma mulher de 80 anos. Eu pedi que ela mantivesse essa expressão facial e perguntei de quem havia assumido aquele rosto. Ela disse que era o rosto de sua avó. Perguntei o que havia acontecido com ela. O avô possuía um restaurante junto com essa mulher. Às vezes, arrastava a mulher pelos cabelos no restaurante na frente dos clientes. Terrível. Vocês conseguem imaginar os sentimentos dessa mulher? Ela poderia expressar tais sentimentos algum dia? Não. Mas esses sentimentos estão lá e querem ser mostrados. E agora a neta, essa mulher, assumiu os sentimentos de sua avó. Trata-se de uma transferência. Isso é uma transferência. Da avó para a neta. Agora ela tem que expressar esses sentimentos. Ela os expressa diante de seu marido. Ele é completamente inocente, mas uma vez que a ama, aceita isso. Isso também é uma transferência.
da mulher para o homem. Esta é uma dinâmica da dupla transferência. Sempre que vocês conhecerem um casal que briga continuamente em relação à mesma coisa, talvez vocês mesmos sejam assim, que isso ocorre em seus relacionamentos e vocês conhecem essa dinâmica, deve haver uma separação. Ou seja, a mulher deve se soltar de sua avó. Ao invés de tentar se vingar em seu nome, deixa esse sentimento com a avó. Senão, está se colocando acima da avó. Então, ela deixa a infelicidade antiga com a avó. Então, olha para seu marido, não para o avô, só para o marido. Então, a relação dos dois como casal pode dar certo. Ainda tenho muito a dizer e mostrar sobre como resolver algo assim. Sobre como a felicidade volta a surgir a partir da infelicidade. Ok. Antes da gente entrar num casal homossexual, aí, acrescentando mais uma informação aí da Cristiane, vamos recolher o que o Bert Hellinger nos traz aqui, que é de grande valor. Ele primeiro vai falar sobre a prática, né, daquilo que ele havia falado sobre o homem e a mulher, né, como reencontrar a unidade, como a gente deve trabalhar como casal, olhando junto com eles para aquilo que os leva ou aquilo que serve à unidade do casal. E aí ele vai mostrar que muitas vezes existem forças que estão atuando, que não são apenas forças do nosso passado pessoal ou da transgeracionalidade da família. Isso é muito importante que vocês entendam, porque é um diferencial da constelação medial. Essa compreensão da existência das vidas passadas, né? E também essa precisão e essa contenção do trabalho, onde já não é necessário, para o Bert Hellinger e para quem vai trabalhando com a constelação familiar e consegue ser tomado pela constelação até chegar nesse nível, onde a gente já não precisa mais saber sobre o passado das pessoas, porque a gente confia e percebe que aquilo que é decisivo vem à tona e é algo que protege muitos clientes e, apesar de ser um pouco incompreendido pela psicoterapia tradicional, né? Pois a psicoterapia justamente trabalha com essa análise da história de vida, muitas vezes, e aqui pouco se sabe sobre o passado das pessoas. No entanto, Bert Hellinger mostra que toda vida tem um passado e fala da importância do primeiro contato sexual e, através desse primeiro contato sexual, desse vínculo que se estabelece para o resto da vida, e da importância de ter um outro olhar para essa primeira relação sexual, seja ela incestuosa, um abuso, às vezes uma violência, no sentido de perceber que existe um vínculo que está ali, que existe um amor profundo que está presente ali, mas que esse amor nem sempre é uma ligação emocional. E isso é importante, está muito claro para vocês, porque, mais uma vez, Bert Hellinger é muito atacado pela compreensão que ele tem do abuso, do incesto, do estupro, desses atos violentos, muitas vezes, ou diferentes, estranhos, associados à sexualidade, porque o que ele mostra é que existe um tipo de amor, um tipo de vínculo, mas que não necessariamente se expressa numa ligação emocional. É algo maior, é uma realização da vida que, segundo ele, né, nas palavras dele aqui, se aposta não só do espírito, mas se aposta também do corpo e vão nos levando a esse aprendizado, né? Essa vida vai nos levando para esse aprendizado. Então, qual é a solução? Né? Especialmente porque, para uma grande maioria das pessoas, né, existe uma relação traumática sexual no começo da vida, muitas vezes. Então, ele nos ensina que é levando esta relação, esta experiência, esse vínculo para o próximo casamento. Ou próxima relação, não necessariamente casamento, porque, inclusive, ele coloca aqui nesse trechinho do texto que
esse conceito de casamento único, imaginem vocês que ele foi padre, é completamente alheio à vida real. E também a realidade é diferente, e a felicidade é diferente dessa almejada com essa imagem do casamento eterno. Mas, por um outro lado, quem conhece a literatura e a obra de Bert Hellinger sabe que ele também fala exatamente o contrário, que um casal permanece unido até morrer. E o que é que isso significa? Isso significa que mesmo eu sendo feliz com uma outra companheira ou não, eu estando com uma outra pessoa, aquele primeiro vínculo, aquele primeiro casamento precisa ser reconhecido. E ele vai terminar apenas realmente com a morte, né? E aí ele fala o que muda quando o passado pode vir junto, né? Sem contar nada disso para o parceiro. E aí também existe um fundamento muito importante do trabalho dele, porque muitas vezes as pessoas dizem, o trabalho do Bert Hellinger, a pessoa tem que ficar exposta, expor a sua vida. Não, pelo contrário. Existe toda uma contrição no trabalho do Bert Hellinger, todo um respeito no trabalho do Bert Hellinger, e ele nos ensina, inclusive, a não sermos curiosos, especialmente enquanto consteladores, que quando uma pessoa compartilha um segredo, na verdade, ela nos faz cúmplice, né? E especialmente em relação à sexualidade. Olha, nem para o seu próprio parceiro, ele nos coloca como sugestão ou orientação de que a gente não entre no mérito desses aspectos íntimos, pois eles são sagrados, são algo pessoal. Então, a gente se restringe aos aspectos públicos, sem falar das coisas íntimas. As coisas íntimas são sagradas. E depois ele, mais uma vez, explica sobre as constelações familiares mediais, né? A vida que nós vivemos aqui é uma de muitas, existem vidas interiores, e ele nos ensina a reconhecer. E aí ele fala, quando tem um representante ou uma situação onde a gente fica balançando a cabeça, dizendo não para essa pessoa ou para essa situação, busquem. Quem sabe não existe algo das vidas anteriores atuando. E depois eu queria mostrar para vocês, eu não sei se vocês já perceberam um jeito que o Bert Hellinger tem de professor, que ele tá falando, depois ele para e fala assim, vocês conseguem ainda me escutar? Vocês estão me acompanhando? Porque ele diz que a gente tem a capacidade de ficar, sei lá, 5, 10, 15 minutos com a atenção. Então ele faz desse jeito, né? Faz essas perguntas assim, para que as pessoas se acordem. E, não, a gente está acompanhando sim, bem uma coisa de professor, né? E depois que ele nos acorda, ele vem falar sobre algo essencial, que é sobre o pano de fundo das brigas, né? Dessas brigas que não acabam, que se repetem da mesma maneira, e mostra que muitas vezes tem uma dupla transferência. Ou seja, a dupla transferência é assim, existe uma pessoa, duas pessoas no passado, né? E aquela relação, aquele conflito é transferido para duas outras pessoas no presente. Então, na verdade, uma mulher está brigando com o marido agora, mas está transferindo o quê? O sentimento da avó, uma transferência. E está transferindo do avô, por exemplo, para o marido atual. Entende? Então, por isso é dupla transferência. Mas a dupla transferência é algo difícil, às vezes, de reconhecer. Então, ele nos revela uma chave para isso. Olhem para o rosto do cliente. Quantos anos essa pessoa tem? Observem quando o rosto do cliente muda. E se permitam prestar atenção, dizer quantos anos essa pessoa tem. E, por exemplo, no caso de um trauma, de um movimento do amor interrompido, é muito comum que uma pessoa fique com uma carinha de criança. Ou então, no caso, foi uma mulher que dentro da constelação ficou com uma cara de uma velha de 80 anos, que levou o Bert Hellinger, deu a dica para o Bert Hellinger de onde estava essa dupla transferência. Depois ele vem falar da Jirina Prekop. A Jirina Prekop é muito conhecida por essa terapia da contenção, e eu tive a oportunidade, por exemplo, de ver Bert Hellinger trabalhando com a terapia da contenção. Inclusive, especificamente foi aqui em Brasília, no ano de 2007, quando ele deu um seminário só para famílias e crianças com problemas difíceis, muito graves,
e era um garoto com hiperatividade. Hiperatividade. O que ele fez? Ele pegou essa criança, abraçou essa criança durante um tempo, depois colocou o pai abraçando essa criança junto com a mãe abraçando essa criança e falou: ó, pessoal, intervalo, podem ir embora. E a ideia é ficar com essa criança contida, abraçada, né? Eu me lembro de um outro professor de constelação que eu tive também, que fez a mesma coisa com o filho, mas ele se deitou em cima do filho na cama, justamente contendo o filho, e a criança esperneia, e até a criança dormir, até a criança se acalmar e se entregar para esse movimento que ela resiste, né, em relação aos pais. Super recomendo, existe inclusive, não sei se eu tenho aqui na mão, um livro do Bert Hellinger, um livro da Angelina Prekov, que o Bert Hellinger faz o prefácio. Eu vou tentar dar uma olhadinha quando desligar a câmera, se eu encontro aqui o livro para poder mostrar para vocês. Mas recomendo, ela tem inclusive livros escritos em português, tem um que eu acho que se chama O Pequeno Tirano, então é muito bom para entender essas dinâmicas das crianças, né, do que acontece nas crianças. E agora nós vamos entrar aí naquilo que a Cristiane quis saber um pouco mais sobre um casal homossexual. Antes da gente ler, eu me lembrei também de 2 vezes eu vi. Uma vez o Bert Hellinger estava trabalhando sobre esse tema no México, né? E ele, por exemplo, ele diz que muitas vezes não é possível, assim, porque muitas vezes a pessoa fala, não, vamos fazer, não dá para mudar a orientação sexual de uma pessoa. E ele fala, não, isso não é, muitas vezes não é possível, isso não está no nosso alcance, entendeu? A constelação familiar nunca é realizada com esse objetivo, né? E outra vez eu vi ele falando, e aí eu não sei se foi num livro ou se foi num evento, mas ele falava assim, que uma das dinâmicas que ele encontrou dentro da homossexualidade masculina foi o desrespeito no passado a muitas mulheres. Então, aí, nesse sentido, o homem assume essa característica, né? Honrando essas mulheres que foram, como é que eu posso dizer, sofreram violência, foram desrespeitadas pelos homens. Isso eu também já ouvi ele falando sobre essa dinâmica. Alguém mais tem alguma pergunta, algum comentário? Eu tenho um comentário. Uhum. E estou descobrindo, eu estou na turma 1, né, do Direito Sistêmico agora. Começou com aquela palestra da Sophie em São Paulo em fevereiro, né? E eu achava que essa consideração da família Stelling sobre vidas passadas era uma novidade, mas agora estou vendo que o Bert já falava nisso e que parece que é isso mesmo. E ele falava disso, e ele falava também dos nossos aliados, né, que não são vidas passadas, mas são seres que são nossos aliados. Não vamos falar, ele não falava guias espirituais, né, ele falava aliados, entende? Então, assim, é claro que vocês têm que entender, sempre eu falo isso, a nossa leitura da obra do Bert Hellinger precisa ser uma leitura que acompanha a temporalidade. A temporalidade, assim como qualquer... meu doutorado em História, eu tenho um pouco de conhecimento sobre isso. Por exemplo, quando eu vou falar sobre a constituição, a formação da constelação familiar, quando surgiu a constelação familiar? De um ponto de vista histórico. De um ponto de vista histórico, ela surgiu com o Bert Hellinger, com o nascimento dele. Entendeu? Ela começa com ele, se ele foi a pessoa que descobriu esse fenômeno, mas tudo aquilo que ele descobriu só foi possível que ele tivesse descoberto, porque ele nasceu, ele teve todas aquelas experiências, e ele mesmo chegou para mim e falou assim, eu conheço essa verdade desde os 25 anos. Né? Ele não disse que verdade era. Eu que cheguei para a Sofia e perguntei, mas o que ele conhece? Ele foi ordenado padre? Não. Aí ela falou, foi quando ele conheceu o Tao Te Ching. Mas não é o Tao Te Ching essa verdade é
isso que se revela através da constelação familiar, que é toda uma compreensão espiritual da realidade que envolve aquilo que também está dentro do Tao Te Ching, dentro da filosofia do Yin e Yang, do Tao, né? Ele faz muitas referências indiretas ao Tao Te Ching, né? Então, é entender que quando ele está falando de constelação medial, ele já está casado com a Sofia, por exemplo. Ele já tem a participação dela, do conhecimento dela, do Cosmic Power, que é anterior a isso, o conhecimento dela da espiritualidade, que tem já as visitas que ele fez, inclusive a países como o Brasil. Ele teve conhecimento de muita coisa aqui também, como ele teve em outros lugares. Então, a gente não pode fazer uma leitura da obra dele também desconectada da sua história de vida. Então, é por isso que eu digo, e também isso a Sofia sempre dizia, estudem, estudem, tem que estudar, porque se você não estudar, você vai ficar falando a partir de quê? Só da sua experiência? É bom, é possível, o método é um método fenomenológico, mas a gente precisa fazer as duas coisas, porque tem muita preciosidade, muita explicação que está simplesmente dentro da leitura, está dentro da obra dele. E nós temos 30 livros publicados em português de 110. Então, ainda temos um tesouro enorme para poder descobrir. Obrigado. Vamos em frente, então. Ainda temos tempo? Temos, né? Vamos lá. Podemos seguir mais 15 minutos, Geraldo? Vamos lá, então. Ok. Um casal homossexual. Hellinger. Vamos continuar. Este curso trata também das constelações familiares. Gostaria agora de trabalhar mais uma vez com um casal e demonstrar isso. Também tenho muito a dizer sobre o que aconteceu há pouco. Por exemplo, sobre o exercício do poder em uma relação de casal. Especialmente sobre o exercício do poder entre homens e mulheres e sobre como podemos superar isso de uma boa maneira. Tem algum casal aqui que gostaria de trabalhar comigo? Levantem as mãos para que eu possa escolher alguém. 2 homens se apresentam. Hellinger, vocês são um casal? Sim. Hellinger, há quanto tempo? Primeiro homem. Há 1 ano e meio. Hellinger, isso também é uma relação de casal. Podemos olhar o que isso significa. Hellinger escolhe os 2 homens. Para esses representantes, fiquem um em frente ao outro e vamos ver o que acontece. Um dos homens vai lentamente em direção ao outro. Depois, volta para trás, vira-se para o lado e olha para o chão. Hellinger, preciso de uma mulher. Ele escolhe uma mulher e pede que se deite de costas em frente a esse homem. O homem vai lentamente em sua direção. A mulher coloca uma mão sobre o peito e a segunda no pescoço. Depois estende uma mão para ele e segura seu pé. Depois também segura seu outro pé brevemente. Após um instante, ela recolhe as mãos. Hellinger, preciso de mais uma mulher. Ele escolhe outra mulher e pede que ela se deite de costas em frente ao outro homem. A outra mulher no chão contorce as mãos e olha para o lado, para longe do homem. A segunda mulher também contorce as mãos. A primeira mulher estica a mão até o pé do homem e o empurra. O homem se ajoelha diante dela. Enquanto isso, o segundo homem também se ajoelhou diante da mulher que está no chão diante dele. Ela abre os braços como se estivesse procurando algo. Depois segura o pescoço com uma das mãos. A primeira mulher também segura o pescoço com uma das mãos e depois coloca as 2 mãos na cabeça. O segundo homem se deita ao lado da mulher no chão à sua frente. Ela se vira para o outro lado e estende a mão
para o lado esquerdo, como se buscasse alguém. Agora, o primeiro homem se ajoelha diante da mulher no chão. Após um instante, ela bate na perna dele. Ele recua e vai de joelhos em direção à outra mulher e ao outro homem. O outro homem lhe dá as costas e se vira para a mulher no chão. Ela acaricia sua cabeça, mas se afasta dele e olha para o outro lado. Entretanto, continua a tocá-lo com uma das mãos. Ele se aproxima dela e toma sua mão. Enquanto isso, a primeira mulher no chão rastejou até a segunda. Elas se tocam e se dão as mãos. Hellinger, acho que posso parar por aqui. Obrigado aos representantes. Para o primeiro homem. Como está você? Primeiro homem. Estou acabado. Hellinger para o segundo homem. E você? Segundo homem. Sinto muito movimento em minha barriga. Hellinger. Nunca havia feito algo assim antes. Também não tenho nenhuma imagem. Mas sem mulheres não é possível. Sem as mulheres mortas, é claro. Elas desempenham um papel. Precisam de um lugar em seus corações, independente do que tenha acontecido no passado. Aí algo em suas vidas poderá se mover, seja para onde for. Fomos conduzidos aqui por uma outra dimensão. Tudo de bom para vocês. Ambos os homens, obrigado. Hellinger, podem voltar. O avanço. Tem uma imagem estranha. Vou falar de forma como me veio. A homossexualidade está avançando, independente do que o indivíduo queira ou não queira. É um movimento global, independe do que o indivíduo deseja. São tomados a serviço por outras forças. A imagem que vimos aqui é de que são atraídos em direção a mulheres mortas. Mulheres assumem um lugar central. Não sei se devo dizer tudo. Um novo horizonte se abre para mim. Não pensei sobre isso e não tenho nenhuma imagem. Mas esse movimento medial nos leva para outro lugar. A imagem que me veio agora é de que os homossexuais são atraídos por mulheres mortas. Por mulheres contra as quais algo foi feito. Se temos isso em nosso campo de visão, o que nos vem primeiro à mente? A mim me vêm as mulheres oprimidas, de muito tempo atrás. Creio que vou parar por aqui. Algo entrou em movimento com essa constelação aqui nesse grupo. Para os dois homens, sou grato a vocês por terem tido a coragem de se posicionar diante disso. É uma ajuda para muitos. Também para mim foi uma grande ajuda. O poder e contrapoder. Um tema que considero importante é o poder. O exercício do poder em diversas relações de casal. Como o poder é exercido? Como o poder se coloca no caminho do amor? Sempre que o poder é exercido, provoca um contrapoder. Há sempre dois poderes que se contrapõem, de maneira explícita ou oculta. Nesse exercício do poder, o amor é destruído e se coloca a caminho de o homem e a mulher tornarem-se um. Quando um casal é tomado pelo amor, os dois não são mais os mesmos. São arrebatados, sem poder. Os apaixonados não exercem poder. Tornam-se um. Essa intimidade sofre danos tão logo o poder entra em cena.
Isso não desempenha um papel apenas entre os casais individuais, entre homem e mulher, mas principalmente entre as mulheres e os homens. Falei algo anteriormente sobre essa transferência em um exemplo. Isso está em primeiro plano. As mulheres sofrem tantas injustiças e violências no passado, sofreram, digo, que as mulheres de hoje se alinham às de antes. Assumem suas dores e seu ódio contra os homens. Aí sentem-se fortes, mas não para o amor, para outra coisa. A pergunta é: qual seria a solução? A solução não está no casal individual, entre a mulher e o homem. A solução é global. Devemos prosseguir? Para as mulheres, isso é especialmente importante. A solução é que olhem para o sofrimento das mulheres de antes e para a injustiça feita com elas. Olhem para isso humildemente, com respeito. As mulheres de antes são as grandes. Nós, que viemos depois, ficamos embaixo. Então, as mulheres de antes podem assumir todo o seu tamanho. E as mulheres de hoje sentem essas mulheres de antes para trás de si. Sentem sua força e colocam-se a serviço da vida com um homem ao seu lado, não debaixo de si. Ao seu lado. Aí acaba o exercício de poder em uma relação de casal. A mulher não exerce poder sobre o homem, e o homem não exerce poder sobre a mulher. Dessa maneira, deixam em paz um ao outro. Então se unem, têm filhos e olham juntos para os filhos. Como fazem isso? Quando se trata de criar um filho, a mulher pode dizer ao homem: ficarei feliz se nossos filhos forem como você. E o homem pode dizer à mulher: ficarei feliz se nossos filhos forem como você. Imaginem como os filhos se sentem. Eles respirem aliviados. Então temos uma família feliz, sem exercício de poder. Essa é uma imagem ideal. As consciências diferentes. Sim, vai até antes do caminho espiritual, por favor. As consciências diferentes. O que se coloca no caminho disso? O fato de o homem e a mulher virem de famílias diferentes. Ambos são vinculados às suas famílias. Incondicionalmente, através de suas consciências. O homem e a mulher têm consciências diferentes. O homem quer converter a mulher à sua consciência, e a mulher quer converter o homem à sua consciência. As brigas de casais geralmente são brigas entre duas consciências diferentes e entre os deuses dos quais essas consciências servem. Devo prosseguir? Vejo que o que estou dizendo é perigoso. Toda consciência serve a um Deus próprio. A consciência da mulher serve ao Deus de sua família. A consciência do homem serve ao Deus de sua família. De que o homem deve ter medo ao se desviar da consciência de sua família, deve ter medo de ir para o inferno. E vice-versa, naturalmente. Seria muito mais fácil se houvesse apenas homens e mulheres sem seus deuses. A relação de casal prospera com a saída dos deuses. O homem se separa de seu Deus e do Deus de sua família. A mulher se separa de seu Deus e do Deus de sua família. Do que mais eles se separam? Eles se separam dos membros antigos de sua família. Tornam-se livres de repente. Livres um para o outro. Isso é uma relação de casal bonita.
Partilha em pequenos grupos. Sugiro que façamos pequenos grupos de 4 ou 5 pessoas e que vocês compartilhem entre si o que vimos e ouvimos aqui. Vamos tirar 10 minutos para isso. Como foi essa partilha para vocês? Muito bom, muito bom. Todos no mesmo barco. Hoje à tarde também terão a oportunidade de fazer perguntas. Perguntas que surgiram do trabalho que foi feito até agora aqui. Ok, muito obrigada. Eu vou procurar ser breve, porque nós já estamos aí com as 8h30, né? Mas é um tema muito importante. Também continuo dizendo para vocês, marquem, né? Tanto essa ideia aí do poder, do contrapoder, assim como as consciências diferentes. Então, como vocês puderam ver nesse exemplo, foi mais ou menos o que eu tinha dito para vocês. Aqui no caso eram 2 mulheres, né? E aqui o Bert Hellinger teve essa compreensão que nós estamos vivenciando hoje de maneira muito pungente. Ou seja, a homossexualidade está avançando, é um movimento global, é um movimento de reparação em relação aos danos que foram cometidos, as violências que foram cometidas em relação às outras mulheres, né? Mulheres contra as quais algo foi feito. E por que eu estou colocando mulheres contra as quais algo foi feito? Porque essas são exatamente as palavras do Bert Hellinger. Então, procurem também verificar quais são as palavras que ele usa, muitas vezes, em vez de usar as interpretações, tá? Isso é muito importante, e isso também é uma das maneiras de a gente ser fidedigno à origem desse trabalho. E Bert Hellinger era uma pessoa que tinha muito afeto, muita relação com as palavras. Eu disse para vocês que eu ia mostrar o livro, o livro da Jirina Prekop, que o Bert Hellinger tem um prefácio, que ele escreveu um prefácio, é esse aqui, eu só tenho ele em espanhol. Se supieran cuánto los amo, né? Um livro dessa pessoa que ele citou aqui, da terapia da contenção. Depois, Poder e Contrapoder. Além disso, Bert Hellinger tem 2 livros que só estão editados em alemão, né, que são todos, assim, uma edição maravilhosa, todo em ouro. Outro dia eu mostro para vocês, onde ele explica o significado de cada palavra. Então, é muito importante ter o significado da palavra. Poder e contrapoder. É um assunto fundamental para os nossos dias de hoje. Então, como é que o poder se coloca no caminho do amor? Lembrando que todas as vezes que o poder é exercido, surge um outro poder, né? E Bert Hellinger mostra que quando um casal é realmente arrebatado pelo amor, eles não vão exercer esse poder, eles vão se tornar um. E mostra o verdadeiro poder feminino, que não é esse poder que surge dessa aliança com as mulheres que sofreram no passado, mas que são as mulheres que se aliam aos homens no sentido de que elas não ficam nem acima nem abaixo, mas ao lado dos homens, né? E se unem às mulheres do passado, mas de uma outra maneira. Ou seja, se unem aos homens olhando para os filhos e se unem às mulheres do passado sem querer fazer justiça por elas. E depois ele vem falar de um assunto muito importante, muito essencial para a relação de casal, que são as consciências. Ou seja, quando duas pessoas se casam, se unem, uma vem de uma família, a outra vem de outra família, e existe um Deus da consciência. Esse Deus da consciência que o Bert Hellinger fala é aquilo que é certo, aquilo que é sagrado, aquilo que é considerado como verdade em uma família. E aí vem as brigas, né? Porque um quer converter o outro e ele mostra que toda consciência vai servir a esse Deus próprio e a solução, então, é separar-se desse Deus da família, separar-se dos antepassados e se tornar livre dessa maneira um para o outro. É isso. Alguém mais tem algum comentário ou alguma pergunta? Então, se ninguém tem mais nada a acrescentar de um assunto tão maravilhoso como esse, tão essencial, acho que nós podemos encerrar nossa aula. Avançamos bastante. Na semana que vem a gente continua na segunda-feira, né, Geraldo? Sim, com certeza. Eu vejo aqui que nós temos 2 datas ainda que nós precisamos separar, né? Geraldo, eu esqueci. Segunda-feira talvez eu faça essa live. Eu estou achando que eu vou fazer essa live sobre a vida e obra do Bert Hellinger. Vai ser 19h, ó. Aí a gente teria que ou fazer depois...
A gente manda no grupo do Telegram, tá? Para não ter que... De repente a gente faz essa aula depois. Vamos ver como é que tá o pique. Tá, ok. Tá bom? Tá bom. Então tá ótimo. Então, mais uma O vez... grupo do Telegram é desse grupo aqui ou é de alguma turma exclusiva? Não, é desse grupo aqui. É um grupo no Então Telegram. tem que me inserir. Educação sistêmica, tá? Vai entrar lá. Tá bom? Então, Vou instalar o Telegram, então, que nem Telegram eu tenho. Pois é, então eu vou passar meu número, porque eu não sei encontrar no Telegram, eu não tenho o telefone de vocês que puxa quando se tem o contato de alguns, né? Aí eu vou passar. No Face, Oswaldo. Você nos puxa, Geraldo? Eu vou dar uma olhada como é que funciona lá. Eu sei que você quer ele aberto a ingresso de todos, tá? Chama Educação Sistêmica o grupo? Sistêmica. Tem no Face também, né, Geraldo? É feito também. Se você puder colocar lá. Tá, ok. Vamos colocar nos dois. Tá bom? Então tá Obrigado. bom. Muito agradecida pela leitura, muito agradecida pela presença, pela organização. E vamos em frente. Já estamos aí, já quase no finalzinho do nosso livro. Muito obrigado. Ótimo. Aí vai ter outro, né? Depois desse vai fazer outro também, né, Isabel? Eu vou ler todos, enquanto tiver alguém do meu lado. Eu já li Garrada, amiga. Eu estava lá no serei carrapata sua. Sou sua carrapata. Que notícia maravilhosa. Ano que vem nós vamos continuar com a leitura e nós vamos escolher quais são os temas mais fundamentais para a criança. Nós estávamos falando sobre êxito na vida, êxito na profissão. Nós temos um outro jeito de falar. Temos vários livros, a gente escolhe e prossegue. Aquele das histórias infantis, né? Como eu sei, se não me engano. Mas esse não é dele. Não é dele, é verdade. Não. Tá bom? Olha lá, o livro dourado, olha lá da ponta, são 2 pretinhos que estão lá na ponta daquela estante ali. Desse tamanho, só sobre as palavras. Legal. Tá bom? Então, muito obrigado a todos, obrigado, Domingos, obrigado, professora, obrigado a vocês que manteram esse campo em alta e obrigado a você que vai assistir agora pelo YouTube. Uma boa noite a todos e até a semana que vem. Boa noite, Tchau, pessoal. Tchau. Muito obrigado, boa noite. Boa noite.